Na próxima segunda-feira, nós vamos ter e viver uma data importante nessa cronologia olímpica, nessa mudança, nesse processo de transformação que o Rio de Janeiro vai vivendo, que é justamente a comemoração, o momento em que se marcam 3 anos para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E nós aqui repetimos algo que vimos fazendo desde o início de 2010, quando nós apresentamos pela primeira vez alguns dos projetos que já se iniciavam para a realização das Olimpíadas ou com vinculação com as Olimpíadas. Eu me lembro muito bem quando, lá para meados de 2010, eu tive com o presidente Nussmann, por exemplo, iniciando as obras do BRT Transoeste, que seria o primeiro dos BRTs do plano de mobilidade, que a cidade iniciava ali, inspirado nos Jogos Olímpicos. E eu acho que a gente vive um momento muito especial, Nussmann, porque esse momento especial tem a ver um pouco com até uma certa contestação que se faz, ou que são feitas, algumas contestações são feitas, à importância desses grandes eventos, ou à efetividade desses grandes eventos, como é o caso da Olimpíada. E aí eu gostaria de voltar a novembro de 2009, final de novembro ou dezembro de 2009, quando nós tivemos aqui pela primeira vez a visita do Comitê Olímpico Internacional, logo depois que nós vencemos, no dia 2 de outubro de 2009, em Copenhague, tivemos a oportunidade de realizar os Jogos Olímpicos. Naquele momento, nós reafirmamos como um mantra, como um mandamento que nós iríamos seguir a partir dali, de que as Olimpíadas teriam uma função importante para as transformações que nós gostaríamos de ver acontecer no Rio de Janeiro, e que as Olimpíadas seriam inspiradoras para essas transformações da cidade. Aliás, eu usei permanentemente uma expressão que me foi dita pelo ex-prefeito de Barcelona, Pascal Maragall, quando ele dizia que existem 2 tipos de Jogos Olímpicos: os Jogos que se servem da cidade e a cidade que se serve dos Jogos. E ali, ao lado do presidente Nussmann, que sempre foi um defensor daquilo que a gente chama de legado das Olimpíadas, eu disse muito claramente, como prefeito do Rio, de que as Olimpíadas serviriam a cidade, não o contrário. Que o Rio de Janeiro ia se utilizar desse grande evento, desse grande encontro, para fazer as transformações que a cidade precisava. Eu queria reafirmar aqui, depois de também quase 3 anos em que nós vencemos as Olimpíadas, que, aliás, um pouco mais de 3 anos que nós vencemos as Olimpíadas, que esse evento foi e é fundamental para muitas das transformações que a cidade do Rio de Janeiro está passando. Para dar um exemplo concreto e objetivo, certamente o projeto de revitalização da zona portuária, como se sabe, é um projeto fruto de uma parceria público-privada, ou seja, todo financiado com recursos privados. Ele era um projeto que, na origem do meu governo, ainda na transição e depois do início de 2009, nós imaginávamos como um projeto para durar algo em torno de 15, 20 anos. 15 anos para fazer as obras de infraestrutura e, mais do que isso, para se consolidar aquela região da cidade. O simples fato de nós termos vencido as Olimpíadas, a atenção que aquilo gerou para a cidade, a animação que aquilo gerou para o Rio de Janeiro, fez com que nós fizéssemos um leilão de todas as CEPACs, que são os títulos que a Prefeitura lançou, que financiam a operação da região portuária, e nós conseguimos, num só leilão, vender todos aqueles títulos e viabilizar um projeto que era para durar 15 anos, que era para se consolidar em 15 anos. Nós conseguimos viabilizar aquilo para tudo estar concluído, ou a grande parte das obras
de infraestrutura estarem concluídas já em 2016. Isso é legado olímpico que não se deixa para depois dos Jogos, mas que o simples fato da cidade ter sido escolhida para realizar os Jogos Olímpicos já nos colocou nessa posição. As possibilidades que a cidade encontrou a partir da vitória dos Jogos Olímpicos. Eu quero lembrar, o orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro em 2009 era um orçamento de 10 bilhões e 600 milhões de reais, Levi. O orçamento da Prefeitura do Rio hoje é de 23 bilhões de reais. Ou seja, em 4 anos mais do que se dobrou o orçamento da cidade. É claro, né, não vou aqui desmerecer o trabalho da nossa equipe, a boa gestão financeira, mas sem dúvida nenhuma, a âncora dessa transformação, a inspiração dessa transformação e desse grande olhar para o futuro do Rio de Janeiro foi, sem dúvida nenhuma, os Jogos Olímpicos. E aí eu talvez esteja sendo indelicado, talvez eu esteja aqui criando uma polêmica, mas é a vida. Eu faço sempre questão, e venho fazendo isso há muito tempo, de diferenciar o outro grande evento, que é a Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos. Porque eu faço sempre questão de diferenciar. Em diversas entrevistas já disse isso, mas talvez agora a gente tenha que ser mais enfático ainda. Ao contrário da organização internacional, a FIFA, que trata da Copa do Mundo, o Comitê Olímpico Internacional, já no processo de candidatura, colocou sempre como algo fundamental para a tomada de decisão de realizar as Olimpíadas nessa ou naquela cidade, a capacidade que aquele evento, os Jogos Olímpicos, teria de transformar uma cidade. Quando nós disputamos contra cidades como Tóquio, Chicago e Madrid, aquilo que parecia ser um ponto fraco nosso, um passivo nosso, passou a ser um grande ativo, que era justamente as nossas deficiências e os nossos problemas. As nossas deficiências e os nossos problemas foram, durante todo o processo de candidatura do Rio às Olimpíadas de 2016, o grande ativo. O que a gente dizia era, com os membros do Comitê Olímpico Internacional, dizer, o que a Olimpíada vai gerar de tão impactante assim numa cidade como Tóquio, que já dispõe da infraestrutura que tem. Sei que Tóquio é candidata agora, enfim, tem uma candidatura absolutamente legítima. Mas que grande mudança pode gerar em Madrid, ou que grande mudança pode gerar em Chicago, ou no mínimo, que grandes mudanças são essas que essas cidades podem ter, comparada à grande mudança que pode viver a cidade do Rio de Janeiro a partir das Olimpíadas. Ou seja, a vitória do Rio de Janeiro já foi, na origem, uma vitória de legado. A vitória do Rio de Janeiro já foi, na sua origem, não um motivo esportivo, e tem um legado esportivo, obviamente, e não um conjunto de equipamentos esportivos que a gente pudesse construir. A vitória do Rio de Janeiro se deu principalmente pelas transformações que a cidade podia oferecer. Então, na origem, se a gente for comparar esses dois grandes eventos, a gente já tem, na origem, as razões da escolha do Rio de Janeiro já foram completamente distintas das razões que levaram o Brasil a ser escolhido como sede da Copa do Mundo. Não bastasse isso, o procedimento adotado pelo Comitê Olímpico Internacional é um procedimento em que há preocupação, obviamente, com aquilo que é a atividade fim do evento, que são as atividades esportivas, as competições esportivas, mas inclui um monitoramento constante e permanente das transformações da cidade. O Comitê Olímpico Internacional tem um time dedicado a transporte, e não é um time dedicado ao transporte da família olímpica ou dos visitantes da cidade à época da Olimpíada, não. É um time que de 3 em 3 meses vem ao Rio de Janeiro, se instala aqui em reuniões que muitas vezes a imprensa não sabe, o grande público não sabe, e ficam acompanhando os projetos de transporte da cidade. Como é que está a obra de BRT? Trazem time de consultores que auxiliam a Prefeitura e o Estado na realização dessas obras de mobilidade. O Comitê Olímpico Internacional acompanha não só os equipamentos olímpicos, as quadras, os espaços, enfim, as arenas que têm que ser feitas para as Olimpíadas, mas acompanham também projetos como o Porto Maravilha, e permanentemente tem um olhar atento sobre esse legado. Cobram
do poder público, o acompanhamento do legado. Eu acho que, comparando de novo, com o risco sempre de gerar algum tipo de desgaste, mas faz parte da nossa atividade. Eu nunca fui procurado pela FIFA para saber se a Transcarioca, que é uma obra incluída no PAC da mobilidade da Copa do Mundo, está atrasada ou está em dia. Aliás, eu acho que eles não fazem nem ideia onde fica a Transcarioca. O Comitê Olímpico Internacional, toda vez que vem ao Rio de Janeiro, quer saber como é que está a Transcarioca, como está a Transoeste, como está a Transolímpica, como está a Transbrasil. Quer saber como vai o VLT do centro, como vão todas as intervenções de mobilidade que a cidade está fazendo. Desde o início, nós estabelecemos com esse evento, e é esse o desafio que nós colocamos para os nossos times, o NUSMA, no comitê organizador, e a gente aqui na prefeitura, e óbvio, tem aqui a parceria do governo federal e do governo do estado também, mas o desafio nosso é permanentemente dizer, olha, a gente precisa entender que o legado de Jogos Olímpicos ou de grandes eventos, eles não se dão depois da realização ou durante a realização, eles se dão muito antes. O desafio que nós temos aqui é mostrar que a nossa cidade, que o nosso país tem condições de fazer as coisas com planejamento, no prazo, entregando de maneira correta. E é isso que nós vamos entregar nesses Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nós temos o tempo todo, em parceria com o comitê organizador, buscado diminuir custos, trabalhando o mais possível com equipamentos esportivos provisórios. A gente vai ver aqui nessa apresentação, quando a Maria Silvia, minha musa olímpica, falar, nós vamos aqui ver que o Rio desenvolve um novo conceito de arquitetura nômade, os equipamentos provisórios se transformando já desde a sua confecção e da sua construção em escolas, depois da realização desse grande evento. Ou seja, o que nós vamos ver, o que a gente pode dizer hoje, faltando 3 anos para os Jogos Olímpicos, é que as Olimpíadas do Rio estão sendo realizadas no prazo e que elas vão ser realizadas de maneira adequada. E que o principal e boa parte dos investimentos que estão sendo feitos, são investimentos para a cidade. Né? A gente diz assim, a Transolímpica é uma obra para a Olimpíada. Vocês podem ter certeza que não vai ter nenhum atleta, nem nenhum cartola, nem ninguém do Comitê Olímpico Internacional andando de BRT na Transolímpica. Aquilo ali é uma obra para a cidade. Vocês podem ter certeza que a Transcarioca, com essa inspiração olímpica, também não vai ter nenhum atleta, nem nenhum jogador de futebol na Copa, nem nenhum atleta das Olimpíadas, nem nenhum cartola da FIFA ou do COI, ou dirigente esportivo, cartola é feio, ou dirigente esportivo, se utilizando da Transcarioca para se locomover pela cidade durante as Olimpíadas. Aquilo ali é para melhorar a vida da população que se utiliza de transporte por BRT em toda a cidade. Então, eu faço questão de frisar isso, porque isso também não quer dizer que a nossa vida seja fácil, que está tudo resolvido e tudo às mil maravilhas. Não. Né? Nós temos um time profissional funcionando aqui no comitê organizador, né? Um time de muita qualidade técnica, comandado pelo NUSMA, pelo Levi, pelo Léo. Montamos da prefeitura uma estrutura que coordena as ações do município em todas as áreas daquilo que são entregas olímpicas e que também tem o papel de entregas diretas, também em articulação com outros órgãos da prefeitura, comandados na prefeitura pela Maria Silvia, e que nós temos desafios enormes diante de nós, mas que essas transformações da cidade, que esse legado para a cidade vão ser a grande marca das Olimpíadas. Então, o que a gente quer fazer aqui hoje para vocês é uma apresentação desses projetos de infraestrutura, dos equipamentos esportivos, e depois o NUSMA e o Léo vão falar um pouco aí daquilo que diz respeito mais às atividades do comitê organizador. Na verdade, isso aqui tudo funciona como um grande time, né? Porque eu disse, até o Comitê Olímpico Internacional e suas comissões acompanham essas obras, né? Portanto, é uma responsabilidade de execução do município, mas é um legado para a cidade. Então, nós vamos começar por aquilo que a gente chama de as intervenções de infraestrutura, né? Vamos dar uma passada rápida e vamos falar aqui da Transoeste, da Transcarioca, da Transolímpica, do VLT, do Elevado Joá,
do Porto Maravilha e ali do controle de enchente da Grande Tijuca e da Praça da Bandeira, que são todas obras que se viabilizaram, que foram financiadas sob esse grande argumento das Olimpíadas. Seriam obras que a Prefeitura, são todos esses projetos, gente, que a Prefeitura está para entregar há muito tempo. A Praça da Bandeira, desde que o Rio é Rio, alaga. Desde que o Rio é Rio, a gente ouve falar que tinha uma proposta para resolver a Praça da Bandeira e nunca essa proposta foi colocada em prática. Né? O BRT Transcarioca é o corredor T5. A linha, não lembro nem a cor da linha que era, a linha azul do plano do Doxiades lá de trás, ou seja, do plano policromático da cidade, o mesmo que fez a linha vermelha e a linha amarela. Né? A Transolímpica é a linha verde do plano policromático da cidade lá de trás, ou seja, são projetos da vida inteira dessa cidade saindo do papel e se viabilizando muito por inspiração das Olimpíadas. Então, a gente vai fazer uma explanação inicialmente sobre esses projetos de infraestrutura. Duas questões na área ambiental que também foram compromissos da cidade. A gente nem traz aqui o caso do aterro do lixão de Gramacho fechado. Trazemos aqui não mais tarde, né? Incluíram? Enfim, está lá nos concluídos. Mas, enfim, a gente traz aqui dois casos. O reflorestamento, né, que nós, a Prefeitura, nesse momento, já tem mais de 170 hectares reflorestados. Para se ter uma ideia, eu não vou falar sem muita convicção esse número exato, mas o planejamento é mais do que foi feito na história toda do programa Reflorestamento, que é um programa antigo da Prefeitura e que é um programa muito bem sucedido da Prefeitura do Rio, que já perdura, salvo engano, mesmo começou no governo do... Tem 26 anos o programa Reflorestamento, começou lá no governo do Saturnino, salvo engano meu, portanto, já foram em 4 anos 170 quilômetros, 170 hectares reflorestados. Né? E o programa que também nós viabilizamos com o financiamento do governo federal e parte de recursos da Prefeitura, 340 milhões de reais, que é o programa de macrodrenagem, recuperação ambiental da Baixada de Jacarepaguá. Esse era um compromisso olímpico também. Isso era o famoso empréstimo para o JBIC, o banco japonês. Essa era uma das mentiras mais antigas a que se contava na política carioca. Não, porque você junta o Transcarioca, Corredor T5, estão mentindo há 40 anos. Macrodrenagem da Baixada de Jacarepaguá estão mentindo há uns 20. Revitalização da zona portuária estão mentindo há uns 30. Né? Então, são todas historinhas da carochinha que a cidade do Rio de Janeiro viu ouvindo e que, inspiradas pelas Olimpíadas, estão acontecendo. Então, esse era um programa que a gente apresentava, a importante recuperação ambiental da Baixada de Jacarepaguá, que, de novo, não tem uma relação direta com as Olimpíadas, mas foi o bom argumento que eu usei lá em Brasília para captar os recursos, com a inspiração olímpica, para dizer, olha, não podemos realizar as Olimpíadas sem os rios da Baixada de Jacarepaguá terem o seu programa de recuperação ambiental e macrodrenagem implementados. Né? Quem anda hoje pela Taquara, pelo Tanque, quem anda pelo Pechincha, quem anda ali por Rio das Pedras, quem anda pelo início ali do Itanhangá em direção a Rio das Pedras, sabe do que eu estou falando. São intervenções transformadoras da vida daquelas pessoas. Na freguesia também, são todas intervenções que acabam com problemas antigos de enchentes daquela região e fazem toda a recuperação ambiental daqueles rios, de uma das regiões mais complexas da cidade, do ponto de vista de degradação ambiental e também de ocupação e de enchentes. Né? Então, esse é um programa fantástico, também já em execução, né? Com um investimento estimado aí de 340 milhões de reais da Prefeitura do Governo Federal. Bom, eu vou chamar aqui a Maria Silva, mas antes de chamar a Maria Silva, eu queria fazer dois comentários, né? Porque agora a gente vai tratar um pouco daquilo que a gente considera, que a gente chama aqui de instalações olímpicas, ou seja, as coisas que têm uma vinculação mais direta com os Jogos, né? Que são essenciais para a realização dos Jogos. Eu acho que é, primeiro, observar e com muita atenção como todos esses equipamentos estão sendo pensados de maneira sustentável. Destaco aqui esse conceito da arquitetura nômade. Desde o projeto original da proposta olímpica do Rio de Janeiro, se teve a preocupação na não construção de elefantes brancos, ou seja, boa parte dos equipamentos são provisórios. Quero chamar a atenção aqui
para aquilo que a Prefeitura conseguiu fazer, que é algo inédito na história das Olimpíadas, que é viabilizar boa parte desses equipamentos com recursos privados. Reparem, boa parte das intervenções, dos investimentos feitos anteriormente, dificilmente se viabilizam com equipamentos com recursos privados. Né? BRT não tem jeito, é investimento público que resolve. Né? Obras de mobilidade, obras de educação, dificilmente a gente consegue mobilizar recursos privados. Nós fizemos um esforço enorme para viabilizar boa parte desses equipamentos voltados para as Olimpíadas, que servem principalmente às Olimpíadas, e a gente vai ver muito legado aqui também, mas viabilizar via recursos privados. Não resisto à comparação, com todo respeito, à cidade de Londres, mas a nossa vila dos atletas está toda sendo construída, e está muito adiantada, vocês vão ver a imagem aqui, com recursos privados. A de Londres foi toda feita com recursos públicos. O nosso IBC todo com recursos privados. Londres gastou 700 milhões de reais de recursos públicos para fazer isso. O Parque Olímpico da cidade do Rio de Janeiro é o primeiro Parque Olímpico que tem, sei lá, 60% da sua conta paga com recursos privados. Isso não aconteceu ainda na história das Olimpíadas. Portanto, é um esforço enorme que a Prefeitura fez, em parceria com o Comitê Olímpico e Comitê Organizador, para que nós tivéssemos isso, que não é necessariamente algo que a população vá se utilizar, mas é a grande razão dos Jogos, que o máximo de recursos privados fossem utilizados. Essa comparação é importante, ela é necessária e mostra o esforço que nós fizemos para evitar, por exemplo, que a Prefeitura tivesse que gastar 60, 70 milhões de reais construindo um campo de golfe, né, que não é exatamente o esporte mais popular da face da terra, fez isso de forma privada. Então, eu queria chamar aqui a nossa presidente da Empresa Olímpica Municipal, Maria Silva, para ela apresentar essa parte aqui. Vamos falar, então, como o prefeito disse, dos investimentos, dos projetos que estão diretamente ligados aos Jogos, o que não quer dizer, de forma alguma, que eles sejam unicamente para os Jogos. Muito pelo contrário, eu acho que a gente pode dizer que a nossa obsessão cotidiana, que a gente compartilha com o Comitê Organizador, com o Governo do Estado, Governo Federal, com a APO, tem sido a permanência desses investimentos, quando não é possível essa permanência, que ele seja feito com o menor custo possível ou que ele seja reutilizado de uma outra forma, e o prazo de entrega. Então, essas têm sido as nossas obsessões, quer dizer, a utilização futura, o custo e o prazo. Vamos falar aqui do Parque Olímpico, do Passeio Olímpico, que vamos falar de 3 passeios olímpicos, da Barra, do Engenhão e do Maracanã, Vila dos Atletas, a Vila de Mídia de Árbitros, que fica no Porto, acomodações como um todo, que é um compromisso da cidade, o campo de golfe, como o prefeito já adiantou, vamos falar do nosso Estádio Olímpico, no Engenhão, e também, para completar, para terminar, o prefeito vai falar um pouco sobre a transferência da incumbência de erguer o Parque Olímpico de Deodoro para a Prefeitura. Bom, o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, né, no lugar onde havia o antigo autódromo, uma responsabilidade do governo federal no dossiê de candidatura, e a Prefeitura, para viabilizar, começou esse projeto de uma forma bastante nova, como disse o prefeito, em Olimpíadas, através de uma parceria público-privada, que viabilizou boa parte dessas instalações esportivas, e o restante, que são as 4 instalações que não estão incluídas na parceria público-privada, que é o tênis, o handebol, o velódromo e o parque aquático, sendo viabilizados com uma parceria entre o governo federal e a Prefeitura. A Prefeitura fez os projetos, nós já estamos com todos os projetos básicos desses 4 equipamentos prontos, estamos com os projetos executivos em andamento, e os 4 projetos, tanto o tênis, o handebol, o velódromo e o parque aquático, quando iniciarem as obras, já terão os seus projetos executivos prontos também. Esses projetos foram pagos pela Prefeitura, que agora já começou a licitação das obras, começamos pelo tênis, obras essas que serão pagas pelo governo federal. Então, a equação financeira do Parque Olímpico é realmente uma equação bastante inovadora, porque ela mistura a parceria público-privada com a parceria entre governos. Temos ali 9 arenas esportivas, se nós considerarmos as que estão sendo construídas e as já existentes. Teremos 25 campeonatos, né? 15 olímpicos e 10 paralímpicos. Os trabalhos foram iniciados o ano passado. Nós já comemoramos 1 ano de obras lá no Parque Olímpico e começamos agora no segundo semestre a erguer as estruturas.
A primeira instalação que está sendo erguida é a instalação do futuro Centro Olímpico de Treinamento para Atletas de Alto Rendimento, que as fundações já estão lá à mostra, e vamos continuar com o IBC, com o MPC, com o tênis e com os demais equipamentos ao longo desse segundo semestre. Após os Jogos, o maior legado esportivo que ficará e estará aqui nesse Parque Olímpico da Barra da Tijuca é exatamente o centro de treinamento, nós vamos falar um pouco mais dele à frente, para atletas de alto rendimento, que é o mais moderno da América do Sul. E nós, obviamente, vamos terminar tudo isso até o primeiro semestre de 2016. Na verdade, o Parque Olímpico ele vai tendo uma sucessão de entregas para os eventos teste, cada equipamento tem a sua data definida, a gente define isso aqui de comum acordo com nossos parceiros da 2016, mas até o final ainda tem obras de paisagismo, etc. Então, ele estará lindo e concluído para o início dos Jogos. O Plano Geral Urbanístico, para relembrar vocês, nós temos o Parque Aquático Maria Lenk, número 1, Arena Rio, Velódromo, os 3 pavilhões que vão compor o futuro centro de treinamento para atletas de alto rendimento, a Arena de Handball, que é uma arena temporária, o Centro Aquático, que também é temporário, o Centro de Tênis, que é parcialmente temporário e parcialmente permanente, o IBC, que é o Centro de Transmissão televisiva, o Main Press Center, que é o centro para os jornalistas credenciados, e um hotel, que vai ficar aqui dentro também, será destinado à imprensa. Sob a ótica da responsabilidade de construção, nós temos tudo que é responsabilidade da parceria público-privada, que também é responsável, como vocês sabem, pela infraestrutura da Vila dos Atletas. O em azul são as instalações existentes, né, a Maria Lenk e a Arena, HSBC, e o que a gente chama de não parceria privada, que são as 4 amarelinhas, que são o velódromo, o centro de tênis, o parque aquático e o handball. Do ponto de vista da permanência, né, o que é permanente, o que é temporário, tudo que está em azul é permanente. Então, vocês podem ver, por exemplo, que aqui nós temos aqui no tênis, e eu vou detalhar um pouco mais depois, parte permanente, parte temporária, e exclusivamente temporário são essas quadras de tênis, o centro aquático e o handball. E nós vamos falar também do legado deles um pouco mais à frente. Bom, a primeira arena que a gente vai falar é a arena de tênis. Essa arena, nós já lançamos o edital para construção, lançamos dia 16 de julho, dentro também de um conceito novo, foi um desenho feito entre a Prefeitura e o Ministério dos Esportes, em que, além de licitar a construção dessa arena, nós licitamos também a operação dessa arena até que ela seja entregue pós-jogos para quem vai administrá-la futuramente, quer dizer, o Ministério dos Esportes, o Comitê Olímpico, enfim. Mas, então, ela tem assegurada a sua manutenção antes, durante, porque ela fica pronta antes dos Jogos, né, durante e após os Jogos, até ter a sua vida permanente. A arena principal, que tem 10 mil lugares, ela é uma arena permanente, ela é reversível, ela pode chegar a 6 mil lugares, então ela é muito flexível para fazer diversos tipos de eventos. Temos mais 2 arenas que são temporárias, uma com 5 mil lugares, uma outra com 3 mil lugares, sendo que a de 3 mil lugares, o temporário são apenas as arquibancadas, os lugares. A quadra é permanente. E, além disso, são 13 quadras descobertas, sendo 7 para os Jogos, e 6 para treinamento e aquecimento. As de treino e aquecimento, todas temporárias, e a dos Jogos, 6 permanentes. Então, esse equipamento de tênis que fica após Jogos, ele qualifica o Rio de Janeiro para poder receber campeonatos de tênis do circuito mundial. Portanto, é um legado esportivo importante. O velódromo, vamos lançar a licitação do velódromo agora, no terceiro trimestre de 2013, será uma arena, uma instalação permanente, com a capacidade de 5 mil lugares, podendo chegar a 6 mil lugares. A arena de handball é uma arena temporária, é uma arena para 12 mil lugares, e, como o prefeito falou, ele é o nosso símbolo, já bem resolvido e bem adiantado, dessa arquitetura nômade, que foi um desafio que o prefeito fez para a gente, para pensar uma estrutura de Lego, e ela realmente está sendo montada dessa forma. Inclusive, o arquiteto que está fazendo esse projeto, ele teve uma ideia interessante, porque ele já vai marcar toda a estrutura com as 4 cores das escolas, quer dizer, você já vai montar e depois já vai desmontar, sabendo que parte da estrutura se transforma em que escola. Nós já temos, dos 4 terrenos e localizações necessários para a escola, nós estamos com 3 definidos, e até a próxima semana vamos definir o 4º, em lugares emblemáticos, visíveis, importantes. Então, o que nós estamos fazendo com a arena de handball vamos licitar a obra dessa arena e já vamos incluir na licitação dessa obra
a desmontagem da arena e a futura remontagem das 4 escolas em terrenos já definidos. Ou seja, o projeto dessa escola já vai estar fechado. Não é um legado que se vai depois do jogo, vamos pensar onde faz, onde monta, não. Ele está sendo pré-definido e, portanto, ele já está assegurado. É um legado já assegurado. O centro aquático, ele também é uma estrutura temporária, é uma estrutura muito grande, são 18 mil lugares. É uma estrutura que, conceitualmente, nós ainda estamos investindo em discussão. Por quê? Porque, obviamente, por ser uma estrutura grande, é uma estrutura cara e, obviamente, sendo feita temporariamente, sendo uma estrutura cara, a gente quer ou minimizar esse custo no limite ou ter um legado bastante que se sustente, né, que seja interessante, que seja importante. Então, essa arena, das 4 arenas que não estão na PPP, é a arena que a gente ainda está discutindo no limite, para que a gente realmente tenha certeza do que está fazendo, do ponto de vista de custo, de legado, e eu acho que mais 15 dias, um mês, a gente deve chegar aí à nossa definição final. O Centro Olímpico de Treinamento são 3 pavilhões. Durante os Jogos, obviamente, permanentes, durante os Jogos, esses pavilhões terão 16 mil lugares, 10 mil lugares e 10 mil lugares, cada um deles. Pós-jogos, eles são feitos de uma forma interligada. Depois dos jogos, essas arquibancadas, esses lugares, são todos temporários. Eles sairão e remanescerão apenas 7.500 lugares. Isso dá uma grande flexibilidade também para esses pavilhões, que vão servir não somente para treinamento, mas também podem servir para outro tipo de atividade. O IBC, como o prefeito falou, o IBC é conhecido nos Jogos como o prédio problema. Na minha primeira visita a Londres, eu ouvi essa expressão do próprio chairman lá da ODA, que visitou comigo o Parque Olímpico. Por quê? Porque é um prédio muito grande, um prédio com uma arquitetura muito especial, porque ele é um estúdio de televisão, é enorme, tem 85 mil metros quadrados, a área total, consequentemente, é um prédio muito caro e que não tem um legado óbvio. Eu acho que esse foi um trabalho dos mais bem-sucedidos, que foi feito a muitas mãos, da gente viabilizar, junto ao comitê organizador, a OBS, que é responsável pela transmissão, com o grupo de arquitetos, o time da prefeitura, chegar a uma configuração que é uma configuração diferente da usual. Nós temos aqui um prédio, como vocês estão vendo, tem um prédio menor separado do prédio principal, isso é uma inovação. Esse prédio aqui fica a própria OBS e vai estar ligado ao prédio principal por 2 passarelas. Isso viabilizou um legado mais óbvio para quem está fazendo esse empreendimento. E, através de uma lei municipal, nós conseguimos incluir, dentro da parceria público-privada, a construção desse prédio, que seria o nosso prédio problema pós-jogos e que, graças a esse trabalho, eu acho que muito bem feito, a gente conseguiu resolver antes mesmo dos Jogos, está sendo erguido, portanto, pelo mesmo consórcio que está fazendo o Parque Olímpico. O Centro Principal de Mídia, ele está dentro da PPP, ele vai reunir os profissionais, todos os profissionais de imprensa credenciados para os Jogos, assim como o IBC vai funcionar 24 horas por dia durante o evento, e tem uma capacidade de 5 mil pessoas. Eu não mencionei, mas no caso do IBC são 10 mil pessoas simultaneamente, também um investimento privado, e com início estimado agora nesse 2º semestre. Vou entrar agora na questão mais urbana, dos passeios olímpicos. Quer dizer, nós estamos chamando de passeios olímpicos aquilo que usualmente se fala como a última milha, né? O last mile da chegada do espectador na sua instalação esportiva. Todos que já foram a um grande evento, e aqui mesmo no Rio de Janeiro, a gente viveu isso na Copa das Confederações, viveu isso na Jornada Mundial da Juventude, faz parte da festa esse caminhar, né? Essa chegada no estádio, essa confraternização. Isso lá em Londres foi assim, nós todos que fomos lá e tivemos a oportunidade de participar, eu fui à Olimpíada em Sydney também, boa parte da festa é você andar para chegar na festa. Né? Todo mundo vestido com suas camisas, suas bandeiras. A gente tem aquela cultura de chegar e descer na porta do lugar. Né? E o que a gente vê nesses eventos é que você caminha prazerosamente 1 quilômetro. 1 quilômetro, por isso chama last mile. 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, e é gostoso, e é bacana. Agora, para isso, você precisa ter esse ambiente agradável. E a gente está chamando, então, de novo, aproveitando a oportunidade dos Jogos, preparando projetos de requalificação urbana desses entornos das instalações esportivas, que serão um legado, por quê? Porque todo mundo que vive, ou todo mundo que visita, ou todo mundo que vai usar essas instalações posteriormente, vai usufruir dessa requalificação ou dessa qualificação urbana que está sendo feita. No caso da Barra da Tijuca, ela tem o centro dela nas avenidas Abelardo Bueno e Salvador Allende, né, e as vias do entorno.
Nós temos um que a gente chama do modo jogos, que tem um plano operacional da 2016 para a operação desse complexo aqui, que é o Complexo Olímpico, Parque Rio Centro, Parque dos Atletas, Vila dos Atletas. Então, vocês estão vendo essas setas aqui, são passarelas provisórias, que vão ser feitas exclusivamente para os Jogos. Nós vamos requalificar 292 mil metros quadrados de área urbana, é o maior passeio olímpico, com melhorias nas calçadas, com adoção de padrões de acessibilidade, uso de iluminação eficiente. A Prefeitura está fazendo um processo para a escolha de um novo poste, uma nova forma de iluminação, que a gente está chamando de poste olímpico, que vai ficar nos passeios olímpicos para marcar esse evento que vai acontecer nesses lugares e servir também de um novo padrão para os futuros investimentos da cidade. A integração que vai acontecer, né, do parque, à vila, ao Rio Centro e ao Parque dos Atletas, ciclovias em todos os passeios, está sendo enfatizado investimento em ciclovias, integrando já na malha cicloviária da cidade. E esse é um passeio que começa agora, no segundo semestre de 2013, já estamos começando as obras, terminando em 2015. Aqui estão previstos o terminal BRT, que é um grande legado, né? 3 estações de BRT, uma na Belardo Bueno, 2 na Salvador Allende, e, posteriormente, nós vamos ter aqui uma passarela permanente, menor, muito menor do que a que está aqui desenhada, e que vai dar uma outra qualificação do ponto de vista de acesso para o uso dos equipamentos que ficarão, Rio Centro, Parque dos Atletas e o próprio Parque Olímpico e a área pública que surgirá aqui depois dos Jogos. Alguma coisa, Alexandre, que eu não falei? Bom, a Vila dos Atletas, vamos entrar nas acomodações, como o prefeito já disse, a Vila dos Atletas no Rio de Janeiro, feita 100% com recursos privados, as obras de infraestrutura são feitas pela PPP, a construção está sendo feita pelo consórcio Ilha Pura. Essa é uma imagem atual, de 1 ou 2 semanas atrás, vocês podem ver que 3 prédios já bastante adiantados, e a estrutura dos outros também muito adiantada, é uma obra imensa, quem for ver, vale a pena, é impressionante. São 31 prédios, 17 andares. A obra começou em 2010 e está em andamento. Essa próxima imagem é uma imagem da perspectiva futura da Vila dos Atletas, que vai ter 3.604 apartamentos, podendo hospedar praticamente 18 mil pessoas durante os Jogos, com um parque público lindo, né, que é o escritório Burle Marx, e que vai estar pronto até os Jogos, também com uma entrega gradativa, permitindo a 2016 já colocar o seu plano de operação. Porto Olímpico, no nosso Porto Maravilha, Alberto, está sendo erguido já também, né? Vila de mídia e vila de árbitros. Isso, durante a candidatura, tudo ficaria na Barra da Tijuca. O prefeito conseguiu que esse investimento passasse para o Porto Maravilha, que foi muito importante para colocar também um foco olímpico nesse investimento, que é fundamental para a cidade, que é a requalificação da nossa área portuária. Ele vai acomodar jornalistas e árbitros durante os Jogos. São 7 torres com 1.333 apartamentos, cerca de 3.000 quartos, 3.000 acomodações durante os Jogos, que vão estar pronta também, entrega também gradativa à medida que as torres vão ficando prontas. Falando mais genericamente de acomodações, nós tínhamos um compromisso de entregar 44.500 acomodações para a família olímpica durante os Jogos. Nós já temos hoje 44.700, portanto, temos aí um crédito já de 200 acomodações. Isso foi viabilizado, em grande medida, por uma lei de incentivo municipal que foi feita para incentivar a indústria hoteleira, com uma grande resposta. Nós temos assim, um trabalho de muita parceria com o comitê organizador, com a Secretaria de Urbanismo, que é a nossa grande parceira em acomodações aqui na Prefeitura. E hoje esses investimentos estão em curso, serão cerca de 75 novos hotéis. Nós tínhamos, em 2012, cerca de 20.000 quartos de hotéis de 3, 4 e 5 estrelas no Rio de Janeiro. A expectativa é que haja um aumento de pelo menos 80% desse número de quartos até 2016. Quer dizer, nós iríamos para 36.000 quartos no Rio de Janeiro, sem falar dos retrofits, das ampliações, quer dizer, da modernização, que, obviamente, a maior concorrência traz para a infraestrutura hoteleira já instalada. E isso, certamente, é fundamental para uma cidade que se requalifica para ter um novo patamar de turismo depois dos Jogos. É importante frisar o potencial que essa indústria turística, a indústria hoteleira dentro dela, tem de empregos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre no Rio de Janeiro. A indústria de serviços é uma indústria limpa e é a indústria que mais emprega no mundo.
Nós estamos aqui com esses novos hotéis, esses novos quartos, gerando cerca de 12 mil novos empregos diretos e 36 mil empregos indiretos. Campo de golfe, o prefeito também já adiantou, esse campo está sendo erguido pela iniciativa privada. Ele foi escolhido, esse projeto, essa imagem é a imagem do projeto vencedor, num concurso internacional que foi promovido pelo Comitê Rio 2016, que ganhou o escritório Hansen Golf Course Design, que é um escritório reconhecido mundialmente. Essa obra já está acontecendo, está no seu cronograma e estará pronta no segundo semestre de 2014. Ele é um projeto que tem compromissos de recuperação ambiental desse trecho da APA de Marapendi, que sofreu um processo de degradação, e a gente acredita que o resultado vai ser muito positivo para a cidade. E depois dos Jogos, esse campo de golfe, a proposta é que ele seja um campo de golfe público e, portanto, aberto. É diferente de um clube de golfe, que você precisa ser sócio para poder jogar, que ele seja um campo de golfe, que acho que até gostaria de explicar, público não quer dizer que seja gratuito, que às vezes as pessoas confundem isso. Ele vai ter gratuidades, vai ter escolinhas para treinamento de jovens e tudo, mas você pode, pagando uma pequena taxa, como existe em várias cidades, por exemplo, piscinas públicas, pessoas vão lá, pagam, passam o dia, nadam, etc. Aqui também um visitante, quem queira, pode ir lá, passa o dia, joga e pronto. Então, o que se espera é não só o estímulo à prática esportiva, como também que esse campo de golfe seja um polo de atração turística para a cidade. O Parque Olímpico Deodoro, né, já, de certa maneira, foi veiculado pela imprensa, mais ou menos há uns 2 meses atrás, o governador Sérgio Cabral me procurou, e tem muito a ver até com o que eu disse aí depois da Jornada Mundial da Juventude, e disse que entendia que o mais adequado, né, houve uma combinação no ano passado em que a Prefeitura se responsabilizaria pelo Parque Olímpico, né, e o Estado ficaria com o Parque Olímpico de Deodoro, né. E o governador me procurou, foi feito nesse período um concurso, um master plan, a gente já teve acesso a esse master plan, e disse: Eduardo, é muito mais inteligente que isso fique concentrado na Prefeitura, que a Prefeitura possa dedicar o seu tempo, e a empresa olímpica possa dedicar o seu tempo, junto com a Secretaria de Obras, à confecção do Parque Olímpico de Deodoro. Há cerca de 2 meses atrás, nós tivemos esse entendimento, ele está se consolidando, né, as responsabilidades já estão sendo passadas para a Prefeitura, já estamos definindo detalhes, só para entender, quer dizer, ele não é um parque tão complexo, né, ou seja, eu diria que nós estamos no limite do prazo aí, vamos ter que correr para não ter nenhum tipo de atraso, mas ainda temos prazo suficiente, porque basicamente você tem algumas instalações a serem renovadas, recuperadas, o Centro Nacional de Tiro Esportivo, o Centro Aquático de Pentatlo Moderno, o Centro Nacional de Hipismo, e lá nós vamos ter que fazer uma arena olímpica, é um estádio comparado, é uma arena comparada com as arenas que tem no Parque Olímpico da Barra, é basicamente nada, um centro de BMX, que na verdade é uma pista, um morro com uma pista de bicicleta, o estádio de canoagem slalom também, que é uma instalação também com características, apesar de um grau de sofisticação nada complexas, o estádio de rugby também, que é uma estrutura provisória, o parque de mountain bike também é uma estrutura provisória, e a arena de hóquei sobre grama, ou seja, tudo aquilo que tiver que ser construído, todos esses equipamentos que têm que ser construídos no Parque Olímpico de Deodoro são todas instalações olímpicas simples, né? Então, ao contrário do Parque Olímpico da Barra, em que você tem uma série de arenas, você tem tênis, natação, que você tem grandes equipamentos, esses de Deodoro são equipamentos mais simples, mais fáceis de serem construídos. Então, nós estamos trabalhando agora para fechar esses projetos e imaginamos aí até o fim do ano, a gente poder ter isso caminhando bem, com algum grau de conforto para entregar no prazo, né? Ele tem um acesso ao BRT da Transolímpica, ali que vai ligar a Deodoro à Barra, vocês já viram ali a Transolímpica, que tem um legado interessante, quer dizer, boa parte dos equipamentos já existem lá hoje, mas que é o que a gente está chamando de um centro de esportes radicais, ali numa região da cidade, que na verdade nem é só da cidade, na verdade é uma região que atinge toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, ele é bem fronteira com Nilópolis, enfim, pega toda a Baixada, é um espaço interessante. Então, esse Parque Olímpico Deodoro passou agora a responsabilidade do município. Só para eu terminar aqui, Nusma, e poder passar a palavra para você, agradecendo aqui a Maria Silva, que eu não falei muito obrigado. Enfim, a gente já
se a gente for perceber aqui, né, talvez tirando ali de novo o elevado Joá, a duplicação do elevado Joá, né, absolutamente todas as obras de infraestrutura e todos os equipamentos olímpicos, né, tirando aí Deodoro também, já tiveram as suas obras iniciadas. Né? Então, porque quando você fala eventualmente uma licitação do Parque Olímpico ainda não saiu, mas você tem a base, a infraestrutura dessa instalação, desse equipamento olímpico já sendo feito no Parque Olímpico. Né? Para as pessoas que acompanham mais de longe, é impressionante ver as imagens de como está o Parque Olímpico, de como está a vila de atletas, né? De como está, repito aqui, o túnel da Transolímpica, ou seja, é um conjunto de intervenções que já estão em andamento, e além disso, né, obviamente tem já alguns equipamentos que foram entregues fruto das Olimpíadas. O Parque dos Atletas, né, o Centro de Operações, que era um compromisso da Prefeitura do Rio também, as Vilas Olímpicas, que nós fizemos 5 novas Vilas Olímpicas, inclusive uma delas ao lado ali do Campo da Fé, em Guaratiba, que já estava entregue há algum tempo. Né, o próprio Sambódromo, que já foi duplicado em razão das Olimpíadas, já utilizado no Carnaval de 2012, e também um compromisso olímpico que a cidade tinha, que era acabar com o lixão de Gramacho. Né, e desde 2012, o lixão de Gramacho foi completamente fechado, e nós temos um centro de tratamento de resíduos, que na verdade começou a funcionar em 2011, lá em Seropédica, funcionando com muita qualidade, ou seja, a cidade saiu da condição de uma cidade olímpica e poluidora para uma cidade olímpica e que, na questão dos resíduos sólidos, avançou bastante. Portanto, enfim, como mensagem final aqui, o que eu queria mais uma vez realçar é que essas Olimpíadas vão continuar sendo conduzidas com muita transparência. Repito aqui o que eu disse, boa parte dos equipamentos olímpicos, daquilo que é esportivo, está sendo feito com recurso privado ou de forma temporária, se pensando no legado posterior, que a Prefeitura deu solução para uma série de gastos, muitas vezes absurdos, das Olimpíadas e que não representam tanto legado assim para a cidade. Repito, campo de golfe, vila de atletas, o próprio Parque Olímpico, o IBC. A gente adora, no nosso ar, às vezes meio tupiniquim, comparar o Rio ou o Brasil com cidades ou com países, com outras cidades e com outros países, né? Então, vamos fazer isso agora também. Quer dizer, a Vila dos Atletas de Londres toda com recursos públicos, o IBC R$1 bilhão a valores de hoje, são 350 milhões de libras, acho que foi o que eles gastaram ali, não é isso, Roberto? Enfim, o campo de golfe sendo feito aqui com recursos privados, parte dos equipamentos sendo feito com recursos privados, sobrando os equipamentos, o Centro Olímpico de Treinamento, como legado, o grande legado esportivo das Olimpíadas. Portanto, são marcas das Olimpíadas do Rio de Janeiro que a gente tem que destacar, né, que fazem uma enorme diferença. Então, eu vou convidar na casa deles, é um auditório bonito, é do NUSMA, é do comitê organizador. Vou convidar aqui o NUSMA, é o NUSMA que eu convido, Léo? O NUSMA, né? Convidar aqui o NUSMA para falar um pouco aqui das questões do comitê organizador. Eu sei que a entrevista é longa, ou pelo menos a apresentação é longa, esperamos que a entrevista seja curta, porque todas as dúvidas já foram dirimidas. Não é isso, Ernesto? Não teremos mais nenhuma dúvida. Então, mas eu acho que é importante, a gente vai buscar fazer isso com a maior frequência possível à medida que os jogos forem se aproximando. Nós vamos intensificar isso para que as pessoas possam ter bastante clareza do que está sendo realizado por essa cidade em razão dos Jogos Olímpicos. Nusma. Obrigado, caro prefeito Eduardo Paes. Ia saudá-lo, saúdo também a Maria Silva e todas as equipes da prefeitura, e o vasto comitê organizador, com Sidney Levi, o Léo e todos os demais diretores e equipes. Eu acho que foi muito importante essa apresentação capitaneada pelo prefeito Eduardo Paes da situação de obras, e é um longo caminho, um caminho que nós todos esperávamos, não pode ser diferente, todo mundo passa por isso. As curvas, elas nos levam dessa maneira, mas eu acho que dá
uma demonstração dos prazos confortáveis e do andamento do que nós temos visto. Então, com isso, nós, comitê organizador, obrigação de organizar os jogos, e essa organização, ela hoje, o Léo vai explicar, mas nós já temos hoje mais de 500 colaboradores conosco, trabalhando. É o maior mega evento de organização da história do mundo, nada é parecido, e temos a certeza de que estamos num caminho absolutamente dentro do cronograma. Temos tido reuniões do Comitê Olímpico Internacional e temos dado as caminhadas que são necessárias nessa organização. Eu queria dizer a vocês de que eu, pessoalmente, estou muito feliz de poder ter essa relação, essa integração com os governos. Governo federal, governo estadual, governo municipal, e a forma de como nós temos trabalhado e a forma dessa integração. Eu acho de tantos legados que tem, o prefeito disse muito bem, que já existem, outros que vão existir, fica uma história para o futuro dos Jogos Olímpicos, de várias formas desse legado. Legado da maior transformação de uma cidade, legado de integração de governos com o comitê organizador e o esporte, e o maior legado que se pode dizer foi a conquista e a vitória da sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para o Rio de Janeiro. Então, todo o trabalho que foi feito, ele vem sendo desenvolvido. Vocês têm visto agora os detalhes, e claro que a partir de cada momento, cada peça, cada obra e cada ação de organização, elas representam cuidados especiais. E eu queria dizer a vocês vão ver de que toda a estrutura de organização, ela vem sendo tratada com uma antecedência de anos. Nada está sendo feito de improviso, nada está sendo feito sem que não tenha uma visão muito clara daquilo que é necessário e dos testes que vão ser. Com isso, eu queria deixar o Leonardo, Léo, você vir poder fazer essa apresentação, e qualquer outro detalhe nós estaremos à disposição. E eu queria aproveitar também, antes, Léo, pode subir, não paga nada, de que agradecer a presença da imprensa, que ela é fundamental na divulgação, nas suas análises, nos seus comentários, nas suas críticas e na troca de ideias, que é para isso que nós estamos trabalhando juntos e em conjunto, para podermos transformar. Eu acho que a palavra que vai simbolizar todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos será a transformação. Então, como Londres utilizou inspiration, a inspiração, a nossa é transformation, transformação. Eu acho que ela veste a roupagem exata do que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão representar para a história da cidade do Rio de Janeiro e para o próprio esporte olímpico.